Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, só vitória. Muito bem, nesse período aí que nós estamos enfrentando, dessa quarentena, tivemos alguns probleminhas aí para ir para Brasília buscar o livro de vocês, mas hoje eu gostaria de já iniciar fazendo a introdução desse texto, desses assuntos que nós vamos estudar nesse próximo livro. O próximo livro é o livro de número 20, este aqui, vou estar passando para os irmãos, soteriologia, ok? Soteriologia, ela é uma palavra formada por dois termos gregos, que é sotérios e logos, Então, é o estudo ou as instruções sobre esse tema importante que é a salvação. Então, esta palavra nada mais é do que o estudo da salvação humana, ok? É uma palavra para nós cristãos muito importante, porque ela trata justamente daquilo que o Senhor veio fazer. Que está lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o tema central da Bíblia é a salvação. Então, soteriologia nada mais é que o estudo da salvação humana, ok? Quando tratamos desse assunto, na etimologia, dentro da língua original do Novo Testamento, esta palavra sotérios, ela vai inclusive nos surpreender, pois se trata muito mais do que além da salvação, porque o significado importantíssimo dessa palavra para nós vem a respeito do livramento da nossa vida física, livramento da nossa vida espiritual em relação aos sofrimentos, aos pormenores que poderão sobrevir, livramento do poder da maldição do pecado, a nossa restituição plena da nossa comunhão com Deus. Então a palavra salvação, ou sotérios, dentro dessa etimologia, ela tem um significado muito mais abrangente do que nós possamos imaginar, certo? Outra observação, esta palavra salvação, do original grego sotérios, ela também tem uma derivação latina, salvare, que vem então trazer para nós a palavra salvar. E também ela traz uma variação chamada dentro do latim salus, que também significa saúde, ajuda. Aí traduz dentro da terminologia hebraica a palavra Yeshua. Olha que coisa linda, que é largura, felicidade, segurança. Então esse vocábulo grego sotéria, cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar, está todo envolvido até mesmo com o nome de Jesus. Lindo isso, Vamos lá. A salvação, uma frase do nosso querido pastor Billy Graham, que ele dizia: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. É verdade, se nós analisarmos o que o Senhor fez por nós, Ele nos deu de graça, mas para nós chegarmos lá, nós teremos que pagar um alto preço. Não é fácil, como muitas pessoas até mesmo pensam. A única coisa que nos faz essa separação, como eu já disse para vocês aqui agora, é o pecado. Então Ele veio nos salvar de quê? Do pecado. E o pecado é o único problema que nos faz separação entre nós e Deus. Vocês se lembram o que disse o profeta Isaías? É como se nós estivéssemos num barranco
aqui estivesse um abismo e no outro barranco aqui, ou na montanha, né? Entre duas montanhas, um grande abismo, e no vão desse vale, né? Vamos dizer assim, estaria o pecado. Porque o profeta disse: o que faz separação entre mim e vós são os vossos pecados. Então o pecado é o que significa isso. Claramente a nossa separação de Deus. Isaías 59. Quer ver uma coisa engraçadinha que eu estou falando para vocês, né? Dentro disso que eu estou dizendo para vocês, é como se nós entendêssemos assim, né? Uma grande montanha ou um vale aqui, ó, e aqui estaria o homem e aqui estaria o nosso Deus. E o que nos separa nada mais é do que o pecado. É o que nos separa do Senhor. Por quê? Porque o homem, ele é um pecador. Ele é um pecador. O homem, ele é um pecador. Então isso aqui é o que separa ele do Senhor. Leiam aí, por favor, esses versículos para vocês entenderem bem o que eu estou falando, né? Não é um assunto novo, mas também não deixa de ser para nós uma reflexão sobre o que nós somos diante de Deus e o que Ele fez para nós, para nos trazer esta união, esta salvação. Então, ou seja, a vida eterna que está lá com o nosso Deus, nós temos que entender. Nós temos que entender esta verdade. Qual? Que o Senhor, Ele nos trouxe através do sacrifício de Jesus esta oportunidade de termos com Ele a vida eterna, né? Aonde Jesus Cristo, o que Ele fez? O que Jesus fez? Simplesmente Ele trouxe essa ponte. Onde? Lá no Calvário, quando então ali Ele derramou o seu sangue por nós, nada mais e nada menos do que isso. Ele nos trouxe esta junção novamente, desta comunhão com o Senhor. Então a solução de Jesus está embasada em quê? João 3,16. Quando Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Atos 16, versículo 31. Referência que fala sobre esse trabalho de Jesus. Efésios, capítulo 3, versículo 12. Então, ou seja, a salvação, sotérios, esta restituição que veio para nós, somente com este grande objetivo, de restituir-nos a comunhão do homem para com Deus. Porque nós estávamos completamente afastados de Deus, isolados de Deus, perdidos diante do Senhor, mas através da morte de Jesus, nós alcançamos essa comunhão, ok? Então a salvação diante de Deus para conosco, os seres humanos, ela nos trouxe esses benefícios dessas liberdades. E a principal delas é a liberdade da nossa comunhão que temos hoje com o Senhor. Porque nós somos isolados, nós somos afastados, nós somos simplesmente abandonados em razão dos nossos pecados.
Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui no livro, na página seguinte, ele vai falar que a soteriologia é, em suma, o conjunto de doutrinas da salvação. Há pelo menos umas 20 doutrinas relacionadas com a nossa gloriosa salvação em Cristo. Discorremos de modo resumido sobre a doutrina da salvação, a saber, tudo que nós podemos estudar sobre soteriologia em relação a estas doutrinas adjacentes a esse ensino. A doutrina do pecado, pois o pecado é a causa da perdição da humanidade. A doutrina da graça, haja vista ser a graça salvação quanto ao seu alcance. A doutrina da expiação pelo sangue, a doutrina da redenção, a doutrina da propiciação, a doutrina da fé, a doutrina do arrependimento, a doutrina da confissão dos pecados, a doutrina do perdão dos pecados, a doutrina da regeneração espiritual, a doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente. Lembra dessa palavra? Justificação. A doutrina de adoção de filhos, a doutrina da santificação do crente, a doutrina da presciência de Deus, doutrina da eleição divina, a doutrina da predestinação dos salvos, a doutrina da chamada para a salvação e a doutrina da justificação somente pela fé em Jesus Cristo, assim como também a doutrina do julgamento do crente e a doutrina da glorificação dos salvos. 20 doutrinas nós podemos aprender dentro desta mensagem da soteriologia, ok? Por isso que quando nós lemos lá em Tito, capítulo 3 e versículo 5, o apóstolo Paulo diz: segundo a sua misericórdia nos salvou. A sua misericórdia, ela nos salvou. Ontem, inclusive, eu estava lendo um pouco sobre algumas falas do nosso grande pregador Charles Spurgeon, e uma delas ele dizia, que a misericórdia é o filho Benjamim de Deus. Quem foi Benjamim? Benjamim foi o último filho de Jacó. E Benjamim foi o filho mais amado, o filho mais querido de Jacó. Então foi o seu filho favorito. Mas não era José? Sim, mas para Jacó, José estava morto. E quem era José? Simbolismo de Jesus. Então era como se Jesus tivesse vindo na vida de José e Jesus sofreu e morreu. Porque interessante é que José começou o seu ministério, a sua história, com 30 anos, como Jesus, no Rio Jordão. Então os dois simbolizam um ao outro, José simboliza Jesus, os dois é a graça e Jesus, José e Benjamim. Então, José tipificando Jesus e Benjamim, o seu irmão, tipificando a graça. Porque Jacó passou a amar mais a Benjamim do que a José, porque ele tinha ficado sem o seu filho. Então, a misericórdia, essa graça de Deus na nossa vida, ela vai além do que nós possamos imaginar. Segundo a sua misericórdia, nos salvou. Olha só o que Paulo estava dizendo. Então o verbo está no pretérito, nos salvou. Então isso nos leva a refletir sobre a certeza dessa gloriosa salvação em Cristo Jesus. Somos salvos mesmos? É a pergunta, Ou seja, você tem certeza da sua salvação? E se o leitor tem a convicção de sua salvação, você desfruta das bênçãos que esta salvação produz na sua vida? Temos visto casos de crentes antigos que descobrem, para a surpresa de muitos, que ainda não eram salvos segundo o Evangelho. Por que as igrejas de Éfeso e Corinto eram tão diferentes? Aos coríntios, disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo:
Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E digo-vos, para vergonha vossa, está escrito lá em 1 Coríntios 15, 34. Então, apenas fazer parte de uma congregação formada por salvos não significa que eu sou salvo. Diz que há muitos que se surpreendem quanto a esse ensinamento. A pessoa pode estar servindo a Deus há 10 anos, há 20 anos, 30 anos, mas às vezes ela ainda não sentiu esse pleno conhecimento que ela é salva. Por quê? Algumas coisas ainda deixa a desejar. Porque a igreja de Corinto era a igreja mais rica que existia na Ásia, todos os dons espirituais habitavam nela, o povo era pentecostal, mas vocês se lembram que quando Paulo escreveu a advertência sobre a Santa Ceia, escreveu a igreja de Coríntios. Lembra do que ele falou? O que acontecia dentro da igreja? Era uma igreja rica, poderosa financeiramente e espiritualmente, porém, dentro dela haviam muitos que não eram salvos. E Paulo escreveu: digo-vos para vergonha vossa. Então, irmãos, não é de se surpreender, não. Quando você estiver pregando aí na sua igreja, às vezes, você pode falar sem nenhum medo ou constrangimento. Há muitos de vocês que estão aqui que não serão salvos. Quando eu estou fazendo essas lives aqui na internet, às vezes eu uso palavras até mais duras do que eu usaria na igreja. Porque na igreja eu ainda respeito o corpo ministerial, respeito a ética, a liturgia, o pastor, tal. Mas agora aqui na live, no Face, eu estou aqui na minha casa. Eu estou aqui pregando para quem quiser ouvir. E se quiser ouvir, receba. Então, eu estou usando palavras até mais fortes do que eu usaria na igreja. Paulo, porém, não. Paulo ele falava por escrito e verbalmente em todos os lugares palavras dessa natureza. Então, irmãos, há muitos que estão no nosso meio que não serão salvos. Está na igreja, toma a Santa Ceia, participa dos cultos, o nome está escrito no hall de membros, mas infelizmente, veja o que diz aqui no livro, vocês vão acompanhar depois. A salvação não é coletiva, e sim individual. A palavra de Deus mostra que no passado, entre o povo de Deus, viveu um povo denominado vulgo. Leia na sua Bíblia depois. Vulgo. Está escrito lá em Números, capítulo 11, versículo 4, e também Êxodo, capítulo 12, versículo 38. Esse vulgo não era convertido e tornou-se em Israel uma perturbação, uma fonte de fraquezas, de desobediência e rebeldia e de pecado. No Evangelho de Lucas, Jesus contou uma parábola acerca de uma moeda perdida dentro de casa, lá em Lucas 15, 8. Já o profeta Ezequiel menciona uma ovelha perdida dentro do rebanho, Ezequiel 34, versículo 4, parte B. O Senhor Jesus em Lucas 9, 23 diz: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, de cada dia, e siga-me. Então observe a parte final do versículo, e siga-me. Quando nós falamos isto, siga-me, irmãos, siga-me. O que quer dizer siga-me? Siga-me. É simples. É andar como ele andou. É fazer o que ele fez, viver como ele viveu, para que nós possamos receber da parte de Deus essa misericórdia, essa justificação na nossa vida. O que nos dá através da graça de Deus, a oportunidade de se encontrar com o Senhor. Siga-me. Pisar nas suas pegadas. Está entendendo por que eu estou dizendo? Há muitos que estão na igreja, mas não serão salvos.
até toma Santa Ceia, mas não serão salvos, porque não está seguindo Jesus. Ele está querendo ser salvo do jeito dele, fazendo a obra do jeito dele, servindo a Deus do jeito dele. E a palavra de Deus não nos dá essa liberdade. Então, esta mensagem que nós encontramos nessa lição, nós vamos aprender o quê? É a perseverança em seguir ao Senhor Jesus, é persistir em seguir os passos dele. Enfim, implica ser um dos seus discípulos. Na aludida referência, Jesus não falou primeiramente de vir a mim, mas vir após mim. Andem atrás de mim. Façam como eu faço. É simples assim. Senão nós estaríamos andando como queríamos. Ele nos daria liberdade para ser o que quiséssemos. Naqueles dias, Paulo sofreu muito por causa de ideologias desses cristãos vulgos que estavam dentro da igreja, assim como aconteceu nessas referências aqui, ó. Lembra o que João disse? Estes estão no meio de nós, mas não são de nós. Carrega a Bíblia, vai para a igreja, canta, louva, mas não são. Por que eles não são? Porque eles não querem seguir Jesus. Simples. O que é ser um discípulo de Jesus segundo o Evangelho? Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 23 até, 26, 26, 27 e 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então nós observamos nesse texto acima que o Senhor Jesus aplica um tríplice teste pelo qual se confirma um verdadeiro discípulo. Por 3 vezes o mestre diz: não pode ser meu discípulo. Então somos nós, eu e você, de fato discípulos de Jesus, ou apenas pensamos que somos? A salvação preparada para o mundo perdido nasceu no coração amoroso de Deus. Por isso a multidão salva, vestida de vestes brancas, cantará nos céus: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono. Apocalipse 7, versículo 10. Ok? Muito bem. Falamos sobre a introdução. Terminamos aqui. E segunda-feira nós vamos estar junto com vocês falando sobre o primeiro capítulo aqui, o primeiro tópico, tá bom? Sobre a salvação e aprofundar mais nesse assunto. Beleza? Irmãos, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida pode me perguntar, viu? Nós vamos estar aí respondendo os irmãos lá no Zap. Forte abraço, boa semana, orem por nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.